Você quem acompanha a programação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Arthur Neves e este é o Alesp Cidadania. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Desde 2016, a ONG Ficar de Bem estimula o apadrinhamento afetivo para crianças e adolescentes que vivem sob proteção do Estado. O projeto Fênix possibilita a convivência familiar e comunitária para menores. Famílias que estiverem disponíveis para receber esses jovens já podem entrar em contato com a ONG. Para dar mais detalhes desta iniciativa, a gente recebe aqui em nossos estúdios, nos estúdios da Rede Alesp, a Ariane Bravin Rodrigues, coordenadora de projetos da ONG, e a Lígia Vesaro Caravieri, gerente técnica institucional. Sejam muito bem-vindas ao Alesp Cidadania. Bom tê-las aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigada. É um prazer. Vamos lá. Vamos tentar entender, então, a importância dessa ONG para o Estado de São Paulo. E aí, a gente está falando sobre crianças, adolescentes que precisam de carinho, precisam de afeto, precisam de atenção. Eu gostaria que você trouxesse, então, Ariane, um pouquinho da história da ONG de vocês, para que a gente possa, então, entender melhor esse trabalho, por favor. Como foi falado, desde 2016, a ONG Ficar de Bem, a gente tem o projeto Fênix, que é uma instituição financiada, é um projeto financiado por uma instituição da Alemanha, KNH, o nome da instituição, e esse projeto ele visa trabalhar com crianças e adolescentes que estão dentro do serviço de acolhimento institucional, que é o que antigamente a gente conhecia como os abrigos, os orfanatos, Hoje a gente usa uma outra nomenclatura, que é serviço institucional para acolhimento de crianças e adolescentes. Então, o projeto Fênix ele atua dentro desses serviços de acolhimento institucional, tanto com crianças como com adolescentes. E uma das nossas atividades é, de fato, o apadrinhamento afetivo. Mas a ONG como um todo, a Ficar de Bem como um todo, a gente tem diversos outros serviços, diversos outros projetos. A gente atua há mais de 36 anos dentro do município do ABC, dentro de Santo André, São Bernardo, Diadema. Acho que a Lígia pode até explicar um pouquinho mais a história, ela já está na instituição há muito mais tempo que eu, então ela tem muito mais propriedade para falar um pouquinho dessa história da instituição para vocês. Bora lá. Vamos lá. É que a Ficar de Bem, a origem dela, veio muito da idealização de um médico pediatra que atendia na nossa região. Foi que atendia porque o Dr. Emílio nos deixou em 2001, mas nós respiramos os ares dele até hoje. Mas ele observava, enquanto pediatra, casos de crianças que apareciam com machucados e lesões no pronto-socorro, no pronto-atendimento, que não condiziam com o que era relatado pelos pais. Então, frente a essa mobilização, essa preocupação dele, ele foi engajando outras pessoas da sociedade, empresários, enfim, foi engajando para se criar um trabalho. Então, embora hoje a Ficar de Bem, realmente nós temos 36 anos, então a nossa atuação é na região do Grande ABC de São Paulo, ela ampliou muito, ela cresceu muito. Hoje nós atendemos para além de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Então atendemos violência sexual, atendemos toda a família, atendemos inclusive aquela pessoa que comete o abuso sexual contra a criança quando ela está lá no seio familiar. Mas ampliou e a gente tem os abrigos, tem os meninos que cumprem medida socioeducativa, tem a abordagem social de rua, que é aqueles meninos e meninas que nós vemos às vezes com malabares, com rodinhas nos faróis, e expandiu para o público adulto. Também trabalhamos com a população em situação de rua, com a mulher que sofre violência de gênero, violência doméstica, com o idoso em situação de vulnerabilidade e violação de direitos. Mas o cerne, para a origem desse projeto, porque está no DNA da Ficar de Bem, então crianças e adolescentes que sofrem violência doméstica, muitas delas, mediante a gravidade, estavam em abrigos, e a gente vê a morosidade, às vezes passavam anos, chegava lá muito cedo, e quando completa 18 anos da maioridade, é abrir a porta e falar, olha, boa sorte. Então, como se nós pensarmos nas nossas famílias, já um jovem de 18 anos, a dificuldade que é assumir essa rédea, a questão da própria vida, imagina para adolescentes e jovens que cresceram lá dentro e quando saía de lá eles não tinham nenhuma referência. Então, a origem, a ideia do projeto saiu no sentido de dar um suporte, um fortalecimento, uma preparação desses meninos e meninas quando saem do acolhimento e tendo uma pessoa de referência que seria o padrinho e a madrinha afetiva. Agora que surgiu uma dúvida, porque tem o apadrinhamento, se fala muito em adotar e também tem o apadrinhamento. Explica pra gente, Ariane, porque
E aí acho que vai de encontro com o que você falava, que é essa dificuldade, né, Lígia, que os adolescentes têm ao serem adotados, né? Sim, sim. Existem algumas lendas, né, algumas histórias que não são muito reais, que giram em torno dessa questão de acolhimento de crianças e adolescentes. A primeira delas é o fato, né, de todo mundo achar que toda criança e adolescente que está dentro de um serviço de acolhimento, ela está lá disponível para adoção, ela é órfã, né, o que não é a realidade. Então, as crianças elas vão para o serviço de acolhimento porque algo aconteceu dentro do núcleo familiar, né, algum direito dela foi violado e ela precisou ser acolhida pelo Estado e receber esses cuidados dentro dessa instituição. Muitas delas ainda têm esse contato com a família, ainda é feito um trabalho para que essa família retome, né, a guarda dessa criança, para que retome os cuidados dessa criança. Então, aí está uma grande diferença. Não é todas as crianças e adolescentes que estão no serviço de acolhimento que elas estão disponíveis para a adoção. Já o apadrinhamento afetivo, ele vem como uma possibilidade de convivência familiar para aquelas crianças que estão dentro do serviço de acolhimento. Algumas podem estar, sim, nesse cadastro de adoção, mas a gente sabe que também dentro, né, da nossa cultura, dentro do Brasil, uma adoção tardia é muito difícil. Então, a gente já considera maiores de 6, de 7 anos, já é considerado muito difícil para ser adotados. E é a grande realidade do público de serviço de acolhimento, né? Então, lá a gente tem crianças maiores, a gente tem principalmente adolescentes, e eles vão ter uma dificuldade muito grande de serem adotados, se eles estiverem disponíveis para adoção. Então, o apadrinhamento afetivo, ele veio, né? Ele é previsto no ECA, tem um artigo 19b do ECA previsto que crianças e adolescentes que estejam dentro de um serviço de acolhimento, elas possam ser inseridas dentro do programa de apadrinhamento afetivo, que vem para ser, de fato, essa convivência familiar. Dentro do serviço de acolhimento, muitas pessoas acham, né, uma outra lenda, muitas pessoas acham que faltam recursos físicos, né? Que essa criança ela é carente da parte de alimentação, de vestuário e tudo mais. E, de fato, isso não acontece. As crianças, elas têm uma alimentação dentro do serviço, elas têm, né, elas frequentam escolas, elas têm o direito, né, elas vão em hospitais quando elas estão doentes, têm todo esse acompanhamento médico. Essa parte de vestuário também elas têm, mas elas são muito carentes de uma outra coisa que é, de fato, esse afeto individualizado. Porque dentro do serviço de acolhimento são no mínimo, né, no máximo 20 crianças e adolescentes. E aí tem toda uma equipe que tenta dar esse suporte, que tenta dar esse afeto para essas crianças. Mas são 20. Então, aquela criança que aquele dia ela está um pouquinho mais manhãzinha porque aconteceu alguma coisa na escola, ou aquele adolescente que brigou com a namorada, né, porque eles têm uma vida social como outro adolescente qualquer. E está precisando de um colo, de um carinho, de um chamego, eles acabam não tendo isso, porque o dia a dia, a dinâmica do serviço não permite que os profissionais parem e consigam dar aquela atenção individualizada, consigam olhar para aquele que o adolescente de fato está sentindo. Então, o apadrinhamento ele vem para, de fato, ter esse olhar individualizado para aquela criança e para aquele adolescente. Então, a principal diferença entre o apadrinhamento e a adoção é o fato que no apadrinhamento, os padrinhos, eles não têm, né, nenhum vínculo de guarda, tutela ou adoção daquela criança. Eles participam de todo um processo de formação, de capacitação, né, mas eles não ficam responsáveis por aquela criança. A responsabilidade continua sendo da equipe do serviço de acolhimento. Enquanto na adoção, né, a família assume total guarda daquela criança e total responsabilidade sobre ela. O padrinho pode tirar essa criança, levá-lo para passear? Como é que funciona isso? Lógico que assim, tem uma sequência, né? Então, não é o primeiro contato que ele teve que ele já vai poder sair com essa criança ou adolescente do acolhimento. Acho que é importante a gente dizer assim, que cada município ele vai colocar os seus critérios. Então, não existe uma normativa, uma resolução federal que fala, olha, é desta forma. Então, a questão de diferença de idade entre o padrinho e a criança é estabelecido dentro do município. Por exemplo, né, o projeto de apadrinhamento afetivo que nós desenvolvemos em São Bernardo, a família, né, o padrinho e a madrinha tem que residir em São Bernardo do Campo. Então, assim, essa convivência vai se dando de forma aproximada. Então, ele não pega esse adolescente, essa criança e já sai no primeiro contato. Então, existem essas aproximações sucessivas, esses encontros, porque não só o padrinho e a madrinha passam por uma formação, né, para entender todo esse processo e para lidar como é que é a questão dos conflitos, das dificuldades, quem é esse público, como o apadrinhado, a criança ou adolescente também, para que ela também não confunda isso. Tá? Então, assim, na realidade, cada município vai se encontrar de uma forma, mas em São Bernardo existe quanto tempo de convivência antes? Em São Bernardo foi estipulado, né, que o tempo de convivência dentro do serviço de acolhimento, até ser autorizado essas saídas programadas, é de 3 meses.
Então, 3 meses o padrinho, a madrinha, ele precisa estar dentro do acolhimento, né? Em dias programados, agendado com aquela equipe, fazendo atividades lúdicas com aquela criança naquele espaço, né? Isso vai envolver outras crianças, porque as outras crianças do espaço também vão estar presentes. E aí, depois desses 3 meses, ele tem autorização para saídas programadas, que seria, por exemplo, levar no shopping, levar para comer alguma coisa, fazer um passeio, né? Ir num almoço em família, mas retornar no mesmo dia. Então, tem o horário para sair e o horário para retornar. E aí, depois desse período de saídas autorizadas, né, a equipe avaliando que essa relação realmente está fluindo, que esse vínculo está sendo estabelecido, aí sim, eles têm autorização para pernoites. Tudo muito bem organizado e agendado com a equipe do acolhimento. Diante dessas questões normativas, né? Cada município orienta, etc. e tal. Existem casais heterossexuais, homossexuais? Como que é feita essa realidade? Existe, não existe nenhuma restrição. O que a gente procura, mesmo quando é caso de irmãos, é que cada um tenha o seu padrinho ou madrinha. Porque, de novo, se nós pensarmos em nós, né? Eu tenho meu irmão, né? Então você tem, mas eu tenho minha madrinha, ele tem os padrinhos dele, até para você garantir essa atenção mais individualizada. Mas não existe qualquer restrição. Então, é lógico que tem um acordo, a gente fala o casal, né? Então, por exemplo, a pessoa, o pai, né, da relação desse casal, o marido, ele quer ser padrinho. É lógico que tem que ter uma concordância e a gente vê como que é para essas outras pessoas. Se eles têm filhos, como que é para os filhos também, né? Estarem esse outra criança ou adolescente convivendo. Então, é feito um trabalho com a família, né? Mas assim, esse apadrinhamento mesmo é individual. E aí pode ser casado, pode ser solteiro, pode ser homoafetivo, né? Então não existe nenhuma restrição. Essa questão daí, você ia complementar, por favor. Não, eu só ia falar que a única questão é que, por exemplo, em casais tanto hétero como homoafetivos, a questão é que para ser o casal, os dois precisam participar do processo de formação. Então, por exemplo, eu sou casada, eu participo do processo de formação, eu vou ser considerada a madrinha daquela criança ou adolescente. O meu companheiro, se ele não participou, claro, ele vai ter uma relação com aquela criança, mas ele não é considerado padrinho. Né? E aí, o que isso implica? Por exemplo, nas saídas, né, agendadas, ele não vai poder ir lá retirar a criança sozinho, a madrinha vai ter que estar junto. Então, essas coisinhas têm essas pequenas limitações por conta desse processo de formação que é algo obrigatório para os padrinhos participarem. E no que consiste essa formação? A formação, ela consiste, né, tem uma primeira etapa, que é uma palestra inicial, onde a gente explica um pouquinho o que é o programa, porque muitas pessoas, elas procuram e às vezes elas vêm com uma ideia um pouco diferente, achando que é uma coisa mais pontual, que ela vai ser madrinha por um dia, por um final de semana. E, de fato, o programa, a gente não quer isso, né? A gente quer pessoas que, de fato, se comprometam a ter uma relação com aquela criança e adolescente. Depois dessa palestra inicial, a gente já tem um filtro, né? Algumas pessoas, elas desistem, elas veem que não é para ela naquele momento. Então, aí, aquele número diminui um pouco de interessados. E aí, eles precisam participar de 5 encontros de formações. E aí, nesses encontros, a gente fala de diversas coisas. A gente explica o que é um serviço de acolhimento, a gente fala com eles a importância do vínculo afetivo para o desenvolvimento de todas as crianças e adolescentes. A gente fala sobre o desenvolvimento infanto-juvenil, então o que tem, né, em cada fase do desenvolvimento infanto-juvenil, o que vai ser igual para as crianças do serviço de acolhimento, o que pode ser diferente. E aí a gente fala um pouquinho dos aspectos legais. Então, são temas de encontros bem participativos, a gente tem bastante dinâmicas nos encontros, para, de fato, a gente ir avaliando se aquele padrinho está apto para isso. Então, acho que isso é um ponto importante de se falar, né? A pessoa não é ela só se inscrever, se candidatar para ser padrinho e ela já é madrinha ou padrinho. Ela passa por esse processo de formação e esse processo de formação também é um processo avaliativo. A equipe do projeto consiste de psicólogos, né, assistentes sociais, educadores, e a gente faz uma avaliação se aquela pessoa ela está apta para se tornar, de fato, madrinha e padrinho daquela criança. A gente realiza visitas domiciliares na casa desses candidatos, para a gente entender a dinâmica familiar. Então, a visita ela não tem essa questão de olhar a condição socioeconômica daquela família. Isso não é um critério do programa, né? A gente tem essa visita domiciliar para a gente ver questões da dinâmica familiar daquelas pessoas, né? E a questão de segurança. Então, mora num apartamento, no 10º andar, tem tela, né? Se não tem a disponibilidade de colocar a tela, ou se não tem a disponibilidade, a gente já sabe que a gente precisa colocar junto, né, para ser afiliado dessa família, um adolescente maior, que não vai colocar em risco essa questão de não ter tela no apartamento. Então, são esses pequenos detalhes que a gente vai avaliando durante todo esse processo. O processo todo dura em torno de 2, 3 meses. Olha, a gente está aqui observando imagens, né, no nosso telão, então aqui
Vocês podem comentar, inclusive, acho que era uma reunião ali que estava rolando ali, certamente de acolhimento, de partilha. Aí a gente observa crianças também. Isso, aí são afiliados já com as madrinhas e os padrinhos, né? Então eles estavam fazendo uma atividade, aí já é um outro serviço lá da instituição. Eu estou pensando aqui numa outra situação também, né? Porque, veja, essa família acolhedora, né? Ela não é... Ela tá ali, ela não tem a criança como um filho, né? Agora, por exemplo, nesse sentido de formação, parei para pensar aqui a formação religiosa, suponhamos. Como que é feito esse caráter experimental, vou dizer assim, mas me perdoem a palavra, mas no sentido de preservar a identidade dessa criança, por exemplo, a família é cristã, a família não é cristã, a família é de uma outra denominação religiosa, budista, por exemplo. Como é que fica essa questão de formação religiosa? É possível passar isso para a criança? Não, como que é que vocês orientam isso? Eu acho que isso vai sendo avaliado, porque para além da formação, né, esse processo de formação que ela falou, antes de se definir quem vai ser padrinho ou madrinha de qual criança ou adolescente, então nesse processo, né, de formação, vai se observando, para além dessas questões de valores, de dogmas, até no sentido de personalidades, temperamentos. Então a gente vê assim, onde que tem uma maior afinidade? É o que a gente chama assim, que a finalização, até a pessoa ser padrinho ou madrinha, é o que a gente chama de pareamento. Então você tem tais crianças e adolescentes, você tem essas pessoas que foram aprovadas, né, para serem padrinhos e madrinhas, então começa esse processo de pareamento, onde essas questões também são verificadas. Tá? Para não dar um choque, um confronto aí de valores, porque o adolescente também já tem, muitas vezes, a crença dele, a fé dele, então não é para ser imposto, né, o padrinho e a madrinha impor esse tipo de situação. É interessante isso, muito bem, muito bom. Porque, em primeiro lugar, é a criança, o adolescente, né? Não é ali o pai, ou melhor, o padrinho, a madrinha, eles estão se colocando a serviço de um bem maior, né? E aí vem aqui também essa questão do próprio nome, né? Para se viver bem, tem que se nascer de novo, como a fênix das cinzas, talvez? Eu não digo nascer de novo, né? Eu acho que a ideia, tanto todos os projetos da instituição, não é apagar a história de vida dessas crianças, desses adolescentes. O que eles viveram, né, embora muitas vezes tenham sido situações traumáticas, tenham sido situações difíceis, marcaram quem eles são. Então, a gente até orienta os padrinhos a não fazerem perguntas sobre essa família, mas se caso esse adolescente, essa criança se sinta à vontade de falar, que ele ouça, que ele acolha esses sentimentos e que ele não julgue essas famílias, né? Então, eu não digo apagar toda essa história e começar de novo, mas eu acho que resignificar tudo que eles viveram. Então, eu acho que essas histórias traumáticas, essas vivências difíceis que eles tiveram, podem ter um outro olhar, né? Eles podem olhar para isso de outra forma, não apenas desse lado negativo, demarcando quem eles precisam ser. Acho que eles podem ser tem outras possibilidades de futuro. Assim. E muita gente observa que se mantém um vínculo. Então, por exemplo, teve a criança ou adolescente, ela está acolhida porque ela teve uma situação de violação de direito, algo grave que aconteceu. Porque acho que é importante também a gente desmistificar que qualquer denúncia que você fizer para o conselho tutelar, qualquer problema que tiver, essa criança vai para o abrigo. Não, é o último recurso. Então, você vai trabalhar com essa família, você vai orientar, você vai entender quais as necessidades, você vai entender o contexto do que aconteceu, você vê se tem outras pessoas na família, quando a gente fala família extensa, um tio, uma avó. Né? Então, assim, ir para um abrigo, né, é o último caso. Mas se não existe a destituição do poder familiar, a gente continua trabalhando com essa família. Então, em muitos casos, a criança ou adolescente, ela consegue retornar para a família dela. E sem romper o vínculo com o padrinho. Então, muitas vezes, esse padrinho e madrinha se mantém e acaba sendo um vínculo também de apoio para a família. Então, a gente tem alguns casos assim. Sim, já teve casos em que a criança, né, a família retomou esse contato com essa criança, a família estava mais fortalecida, a família tinha mais, né, condições de receber essa criança de volta, foi feito todo um trabalho e retornou, e se manteve o contato com os padrinhos. Então, a gente fala que duas perguntas chaves que geram, né, na cabecinha das pessoas que procuram apadrinhamento e se voltar para a família ou for adotado? Eu preciso sair de cena, né? Eu perco esse vínculo com esse meu afilhado? E isso não é uma lei, né? Não é uma regra. Para manter o vínculo, a gente precisa que as três partes envolvidas tenham interesse. Então, precisa principalmente que a criança queira manter o vínculo com o padrinho, que muitas vezes vai querer manter, grande maioria. A família de origem ou a família adotiva precisa também querer manter esse vínculo e os próprios padrinhos também precisam querer manter esse vínculo, né? Se as três partes estiverem a favor, esse vínculo se mantém. E aí vai ser padrinhos, só que aí a diferença vai ser, em vez de ligar para o acolhimento, ligar para o serviço para marcar uma visita, um passeio, vai ligar para a mãe, vai ligar para o pai, né? E vai marcar essa visita de outra forma.
Uma outra, né, pergunta que gera muito na cabecinha deles é: e se eu me encantar muito por esse meu afilhado e essa relação passar do ponto de padrinho e madrinha e eu quiser adotar? Eu ia te fazer essa pergunta. Então, já adiantando, porque sempre perguntam isso. Então, como que a gente faz, né? E aí a gente sempre orienta no sentido que não é essa a proposta do projeto. Inclusive, para ser padrinho e madrinha, eles não podem estar no cadastro de adoção. Então, a gente verifica isso antes de iniciar o processo de formação. Eles não podem estar inseridos para não entender que o apadrinhamento vai ser um teste para adoção, que o apadrinhamento vai ser, por exemplo, furar a fila da adoção. Então, por isso que a gente já coloca isso como um critério. Mas a gente não consegue controlar relações humanas, a gente não sabe como as coisas vão se dar com o tempo. E aí, de fato, pode ser que essa relação se construa, esse vínculo seja muito mais fortalecido e se torne um vínculo de pai, mãe e filho. Né? E aí o que a gente orienta os padrinhos em casos em que isso pode acontecer é que eles precisam encerrar de fato esse processo do apadrinhamento e iniciar todo o processo legal para a adoção. E aí eles precisam seguir todos os trâmites legais que o município impor para isso. Eu falo assim que é interessante porque, querendo ou não, tem alguns que estão destituídos, né? Às vezes não tem mais vínculo mesmo com a família. E embora não seja, lógico, não seja adoção, mas, por exemplo, a gente tem sim adolescente que completou 18 anos, que teve que sair do acolhimento e ele foi morar com a madrinha. A madrinha acolheu, então ele não tem mais um vínculo familiar, não teria para onde ir. E essa madrinha, né, pelo vínculo que eles tinham estabelecido de afeto, de referência, alguém que poderia ir para a rua, ou você não sabe o que vai acontecer, ele mora com a madrinha. Ainda há um preconceito, até mesmo porque, veja, aqui estou tentando imaginar, né, a criança e o adolescente, enfim, ainda existe essa questão do preconceito, porque ele é adotado ou porque ele está num abrigo. Como é que vocês observam isso? Eu acho que a questão de quando está no abrigo, né, eu acho que a gente sente mais assim, né? Então a gente vê, porque enquanto a criança ou adolescente está no abrigo, o responsável, o tutor, é o serviço de acolhimento, é a casa de acolhimento, é a instituição que é o tutor, né, oficialmente dessa criança e adolescente. Então, por exemplo, às vezes a gente teve relatos, por exemplo, da escola chamar para conversar porque teve determinado comportamento. E daí fica assim, né, não, a gente quis conversar porque a gente entende que é difícil, a vulnerabilidade dele, a história dele, né, porque ele está num abrigo, ele está num acolhimento. Então, às vezes, até nesse intuito de ajudar, a gente vê como que está misturado essas coisas, porque a gente fala, tá, mas se fosse uma criança que não tivesse em abrigo e fizesse a mesma coisa, você chamaria os pais para conversar? Eles falaram, não. Entendeu? Então, assim, até às vezes vem revestido de cuidado, mas que é um olhar que, querendo ou não, você atribui determinado comportamento porque está num abrigo, coisa que outros adolescentes e crianças também fazem. Exatamente, tem comportamentos, né, de adolescentes que são comportamentos de adolescentes. Então, tem essa questão da rebeldia, essa questão de alguns comportamentos desafiadores. Então, os adolescentes da nossa casa, eles vão ter esses comportamentos, os adolescentes de um serviço de acolhimento vão ter esses comportamentos, mas o olhar do outro para esse comportamento muda um pouco quando se diz que esse adolescente ou essa criança é de um serviço de acolhimento. Então, ele olha para aquilo como uma gravidade maior. Então, não é um comportamento esperado para a classe, né, para a classificação etária dele. É um comportamento que só acontece por conta do serviço de acolhimento, o que não é real. Ainda assim, as crianças, né, pais, esses padrinhos, né, e madrinhas que de repente têm filhos, como é que essas crianças também acolhem esses adolescentes, esses menores, enfim, né? Acho que até dá para dizer, porque acho que a Ariane vai até ter, pela vivência que ela tem com essas famílias, ela pode até dizer um pouco melhor, né? Mas por isso que a gente fala que tem essa preocupação, que para além do oficial, lá o padrinho e a madrinha, é a família que é acompanhada. Sim. Tá? E acho que quando a família ela decide participar de um programa desse tipo, e ela entende que não é algo pontual, que é algo sério, ela já envolveu os outros ao redor. Então, não tem como uma pessoa sozinha escolher participar de todos os processos de formação e ser uma surpresa para o filho. Então, esse filho, essa filha, ele já está participando também desse processo de formação. Ele já está entendendo para onde os pais deles estão indo todos os sábados, né? Isso já está sendo discutido em casa. Então, essa criança ela já vai olhando com outros olhos, né? Então, quando a nossa equipe chega para acompanhar essa criança, né, esse filho do padrinho e da madrinha, para entender qual é a visão dele sobre aquilo, essa criança ela já está muitas vezes preparada. Então, eu posso ser muito franca em dizer para você que a gente nunca houve algum problema relacionado aos filhos dos padrinhos com os acolhidos. Sempre foi muito o contrário. Acaba se tornando um vínculo entre eles mesmo, e aí o filho fica pedindo para o padrinho ir buscar o afilhado, para ele ver, para ele brincar. Então, a gente vê que isso nunca foi algo que gerou alguma dificuldade para os padrinhos ou para o afilhado, essa relação. Muito interessante. Vamos só tentar já
iniciar um bate-papo no sentido de amarrar tudo isso, porque acredito que, de repente, quem esteja nos assistindo agora, quem está nos assistindo agora, né, pode pensar assim, olha, como é que eu faço, de repente, para ajudar esse time aí tão importante, né? Quem está nos acompanhando, então, agora, o que pode fazer? De repente, quer somar forças, ideias, propósitos, o que fazer? Tá. Acho que assim, tem várias formas de ajudar a instituição como um todo, né? Porque a gente está falando assim, esse projeto, ele é apoiado e ele é financiado por uma fundação alemã, né? Então, assim, na realidade, a equipe que atende essas famílias, todo esse processo de formação. Então, a gente tem um apoio que é da prefeitura, né, em São Bernardo, mas também é uma fundação alemã que apoia esse projeto. Então, falando da forma de ajudar a instituição como um todo, sempre tem formas de ajudar. Então, seja através de doações financeiras, ou então, assim, às vezes a questão da nota fiscal paulista, né, que a gente fala hoje quando você cadastra o seu CPF aliado a uma instituição no site, né, da nota fiscal paulista, isso também reverte para a instituição, isso ajuda muito. Porque, assim, recurso público, ele vem direcionado para algo. Eu posso usar para recursos humanos, mas eu não posso, por exemplo, para um bem durável. A gente diz na instituição assim, que a gente pode comprar... A tinta da impressora? Pode comprar a tinta da impressora, mas eu não posso comprar a impressora. Entendeu? Então, assim, porque não pode ter essas questões. Mas, assim, então, para além da doação financeira, às vezes doação de produtos de higiene, de limpeza, de brinquedos... Né? Então, às vezes, a gente fala até nessa questão a gente tem outras formas de apadrinhamento, essa tutoria, às vezes, profissional. E no apadrinhamento, se você tiver interesse, né, por esse programa, a gente vai iniciar agora um processo de formação de novos padrinhos. Então, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. E a Ariane pode dizer até direitinho, assim, o e-mail, como contatar. Nesse momento, assim, o apadrinhamento afetivo, esse projeto que a gente tem em São Bernardo. Então, a gente adianta, por exemplo, que tem que residir em São Bernardo do Campo, tá? E acho que, como a Lígia falou, a gente está iniciando esse processo de formação. Por ano a gente faz 2 turmas de formações, né, uma por semestre. Agora, no mês de fevereiro, a gente vai ter as palestras iniciais, que são os primeiros contatos. Tem alguns dias definidos. E acho que os interessados podem entrar em contato, né? Tem um e-mail institucional, mas tem um e-mail específico do projeto, que é projetofenix@ficardebem.org.br. E aí, através desse e-mail, a gente vai mandar o link de inscrição e as pessoas interessadas vão escolher qual a melhor data para elas para participar desse primeiro encontro de explicativo mesmo sobre o programa. Ariane, repita, por favor, o e-mail. projetofenix@ficardebem.org.br. Bom, a gente está na Assembleia Legislativa, né? Eu sempre puxo sardinha aqui para a nossa casa legislativa, obviamente, 94 parlamentares trabalhando bastante para a inclusão. São deputados que são pais, deputadas que são mães, e ainda quem não é pai, quem não é mãe, mas estão de olhos bem abertos para esta causa, a causa do acolhimento, a causa da educação, do bem-estar desses futuros cidadãos e cidadãs. Nesse sentido, né, como que esta Casa de Leis pode ajudar a vocês também, né? Lembrando que, para além do trabalho governamental, para além do trabalho legislativo, executivo, enfim, esta casa também proporciona que realidades como essas de vocês apareçam aqui no Alesp Cidadania, por favor. A gente fala assim que a questão da legislação, onde realmente, né, a gente está falando que essa casa, ela legisla, né? Ela cuida, né? Enfim, ela é propositiva. Então, no sentido assim, dessas proposições de leis que realmente priorizem e favoreçam a criança ou adolescente. A gente está dizendo tanto na questão da parte de proteção de direitos, quanto na questão orçamentária mesmo. Né? Então, na questão desses projetos que priorizem, né? Afinal, criança e adolescente é prioridade para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, isso é super importante. A gente tem que dizer que a gente recebe, sim, às vezes, emendas parlamentares, vindas também, né, de deputados muito alinhados e militantes também, né, dessa causa. Então, a gente tem um papel fundamental, tá? Tem um papel fundamental. E muitas vezes, assim, também nos procuram com ideias também, olha, a gente quer conhecer os serviços que vocês têm, como que a gente pode? Então, acho que para além do e-mail, né, do Projeto Fênix, eu deixo o telefone da instituição, tá? Que a gente tem uma equipe lá também própria para isso, para justamente pensar nessas ideias, desenvolvimento institucional, pensar em parcerias e pautar esses temas. Acho que a gente tem temas que priorizam a criança ou adolescente, que não seja algo pontual em épocas específicas, pautar esses temas, tá? Então, que seja algo mais contínuo. Então, eu peço para deixar o telefone da instituição, né, que é o 11 4992 1234. Pode repetir, por favor? Então, é 11 4992 1234. Um número de fácil memorização.
Acho que é isso, né? Acho que a Lígia foi muito boa na explicação. Acho que transformar realmente essa questão da infância, da adolescência como uma pauta a ser discutida durante todo o ano, né? Não em momentos específicos, não em datas específicas. Olha, eu quero muito agradecer a Ariane Bravin Rodrigues, que é coordenadora, então, de projetos da ONG, também a Lígia Vezaro. Eu quero muito agradecê-las por terem estado conosco aqui durante esses 30 minutos, trazendo essa ideia, fazendo com que os cidadãos e cidadãs que estão lá do outro lado, são os nossos telespectadores, as nossas telespectadoras possam fazer a diferença. Porque uma coisa que ninguém apaga, né? Um dia nós fomos crianças, um dia nós fomos adolescentes. E que bom que vocês estão trabalhando bastante para orientar, para trazer uma solução, né? Para trazer vida a essas crianças, esses adolescentes. Novamente, então, Ariane, muito obrigado. Lígia, gratidão por terem estado aqui e que vocês possam voltar também, quem sabe, de repente, trazendo uma criança, um adolescente, se a lei permitir, então, de acordo aí com o que possa ser falado, mostrá-las, enfim, né? Acho que é tão importante essa reflexão. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece. A gente que agradece. Muito obrigada pelo espaço. Valeu demais, muito obrigado novamente. E a você que esteve conosco durante a exibição do Alesp Cidadania, muito obrigado pela sua participação aqui em nossa programação, a sua reflexão também enquanto cidadão e cidadã. Tchau.